Graça e paz, boa noite para vocês, mamães abençoadas, e com certeza cremos que esse tempo será um tempo precioso para nós. Eu estou com muitas expectativas, para aprender um pouco mais, e eu tenho certeza que esse tempo será muito propício para isso. Amém? Então eu quero cumprimentá-las todas com a paz do Senhor, que Deus abençoe, que Deus esteja falando aos nossos corações, ministrando sobre nós e que Ele continue usando a Marcela, né, em nome de Jesus. Quero compartilhar com vocês alguns versículos do Salmo 127. Com certeza, todas nós estamos carecas de ouvir esse salmo, não é verdade? E ele diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Né? Grande é o nosso Deus, não é verdade? E essa passagem ela nos faz lembrar e recordar que se ele não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, o salmista está dizendo que todo o nosso esforço é em vão se Deus não for sempre o centro das nossas vidas, não é verdade? E eu quero destacar principalmente nessa aula de hoje, essa aula tão especial, essa aula que nós poderemos contar com a presença da nossa amada Marcela. Marcela é uma inspiração para nós, né? E ela se disponibilizou para estar ministrando para nós. Eu tenho certeza que vai ser um tempo tremendo, um tempo precioso. E aí o versículo 3, herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. Os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos, eles nos ensinam muita coisa, nos tornam pessoas melhores, nos ajudam a cada dia sermos a mãe que eles precisam, não é verdade? Então, que nessa noite a gente possa lembrar dessa palavra, que eles são herança de Deus. Né? Filho nunca é um fardo, filho é uma herança, é um presente, é uma dádiva. Né? Quantas mães gostariam de ter uma criança e não conseguem? Então, nós fomos agraciadas por Deus. Eu quero convidar a Marcela, a gente vai estar orando e vamos iniciar, então, esse momento de ministração, de aula, que eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso. Amém? Senhor, nós rendemos graças a Ti. Senhor, nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque Tu és digno, Pai. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigada, Deus, por esse tempo precioso, pela vida da Marcela, pela família dela. Obrigada, Deus, pela vida de cada mamãe que está aqui conosco. Senhor, que o Teu Espírito esteja ministrando sobre nós e nos capacitando, Pai, a sermos cada dia pessoas melhores. Obrigada, Deus, pela vida dos nossos filhos. Obrigada, Deus, por tudo que Tu és e por tudo que a cada dia o Senhor tem feito a nós. Continue falando e ministrando e nos abençoando nesse momento de curso, Pai, em nome de Jesus. Ser com a Marcela, ministra sobre a vida dela e através dela nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, beijo grande para vocês, eu estarei aqui assistindo. E Marcela, seja muito bem-vinda, prazer imenso, né, prazer imenso poder ter você com a gente aqui nesse momento, né, e abre o seu microfone aí e fique à vontade, a casa é sua, a sala é sua. Amém. Meu Deus, que honra! Para nós. Boa noite para todas e para todo, né? Porque o pastor Glauco está aí nos auxiliando, porque eu não sou uma mulher tecnológica. A pastora já falou um pouquinho sobre mim, eu vou falar rapidamente quem eu sou.
Meu nome é Marcela, eu sou casada com o Fabiano há 13 anos, e nós temos uma filha, Maria Luísa, de 8 anos, e a Maria Luísa, ela foi diagnosticada com TDAH e TOD até a presente data, né? E eu costumo falar assim porque dentro do universo neuroatípico, a gente sabe que nunca é um ponto final, né? Sempre é uma reticência. Então, nós estamos sempre atentos, sempre observando, mas até a data de hoje, esse é o diagnóstico da Maria Luísa. Então, quando o pastor e a pastora, né, me convidaram para falar, eu nem vou chamar de aula, né? Eu vou chamar mais de uma conversa ou de uma exposição de informações, vamos dizer assim, né? Porque a minha formação acadêmica é fisioterapeuta, eu me formei há mais de 18 anos e tem 15 anos que eu não atuo mais como fisioterapeuta. E depois que eu casei, eu trabalhei com outras coisas e virei mãe, e o meu ofício agora é ser mãe. E depois de um tempo, eu me tornei uma mãe atípica, né? A gente dorme um dia mãe típica, no outro dia a gente acorda mãe atípica, né? E são os desígnios e propósitos de Deus. Então, o que eu quis trazer, né? Eu não sou formada em neurociência, eu não sou bioquímica, mas eu sou uma mãe que se deparou com o diagnóstico e eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui muito curiosa, e eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de ter informação, porque eu acho que a informação, ela nos traz poder. E ninguém melhor do que a mãe para ter poder sobre a vida do filho dela, né? Debaixo de Deus, eu acho que são os pais que têm que ter esse poder. Então, eu vi essa necessidade de eu começar a ler, de eu começar a entender, né, o que a minha filha apresentava, por que ela apresentava, e eu confesso para vocês que foi libertador, né? O diagnóstico, ele realmente ele não é o fim do túnel, muito pelo contrário, o diagnóstico, ele é o início, né, de uma nova etapa na vida da gente, uma etapa muito certeira. Então, hoje, a gente vai falar sobre TOD, e a gente vai trazer um olhar amoroso para esse maternar, né? A maternidade atípica, ela é um propósito, e a gente tem entendido isso, né? Eu, algumas outras mães atípicas que eu conheço, através dos cursos que a gente faz, através da mentoria com a pastora Angélica, através das pregações que a gente ouve, Deus falando com a gente entende, como a pastora colocou, que há um propósito, né? Há um porquê, e como o pastor falou ontem na pregação dele, a gente tem que escolher o que a gente faz com a nossa dor, né? E a gente tem algumas opções. E a opção de ficar chorando, lamuriando e reclamando, não é uma boa opção. Então, a gente tem que fazer acontecer, né? Pode passar, pastor. Gente, ao longo da nossa aula aqui, nosso debate, eu vou falar um pouquinho do meu testemunho, como é que foi que eu descobri o diagnóstico, tá? Para vocês irem me conhecendo, e aí qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, como o pastor falou, pode me perguntar, o que eu não souber, eu vou procurar, né? Eu sou curiosa. Hoje, eu estou fazendo faculdade de psicopedagogia, pós-psicopedagogia, pós-TDAH e dislexia, porque, aquilo que eu falei, eu entendi que eu tenho que estudar sobre, né? Eu preciso adquirir conhecimento. Mas, acima de tudo, a gente tem que se deparar com o mais importante, que é com Deus, entender, né? Qual é a vontade dele nisso tudo. Então, tem a palavra em Romanos 8:28 que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E eu acho que essa passagem define muito o nosso maternar, a nossa jornada, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Então, a gente tem que ter a consciência de que é um propósito, e a gente precisa fazer diferente. Vai doer, vai sangrar, mas a ferida cicatriza. E
e a gente vai fazendo com que haja cura a cada vez que a gente fala, que a gente se posiciona. Amém? Então, vamos lá. Pode passar, pastor. Então, vamos fazer o seguinte, eu já vou começar falando, explicando o que é o transtorno opositor desafiador. Por quê? Porque eu já gosto logo de, para quem me pergunta, quem me conhece ou convive mais comigo, eu já gosto logo de explicar para as pessoas pararem com esse discurso de que isso é falta de isso é aquilo demais, isso não existe, isso agora é modinha, agora tudo é um transtorno, agora tudo tem uma justificativa. E aí, o que a gente faz quando a gente escuta isso? A gente vai lá e mostra, e fala o seguinte, olha, não é coisa da minha cabeça, querido. O transtorno opositor desafiador, ele existe e ele é reconhecido por um livro muito importante chamado DSM-5, né? É um transtorno disruptivo, e ele está nesse livro, que é um livro de diagnóstico de transtornos mentais, também pela CID, eu tenho certeza que todos vocês aqui já ouviram falar, ou alguém tem, né, o conhece, e ele é um transtorno que ele é caracterizado por um padrão global de desobediência, de desafio e de comportamento hostil, né? Segundo o DSM-5, ele encaixa na seção que trata os transtornos disruptivos de controle de impulsos e de conduta. Opa, então, peraí, quer dizer que a minha vizinha falar que isso é invenção, que isso não existe, está errado, Marcela? Existe sim, existe, não é moda, né? Existem estudos, ainda não se sabe uma causa, comprovadamente, existem alguns estudos, não são muitos, né, como a gente vê em outros transtornos como TEA, como TDAH, mas existem sim estudos sobre o TOD, alguns artigos, né, pesquisas científicas ainda em aberto, e acontece um movimento em cima disso que comprova esse transtorno, e por conta disso, ele está no DSM-5, né? E existem, esse transtorno psiquiátrico, ele envolve também uma combinação de fatores genéticos e ambientais, e vocês vão ver que tudo que a gente falar aqui sobre o TOD é basicamente o que a gente ouve sobre o TEA, é o que a gente ouve sobre o TDAH, né? Esses transtornos, assim, que eles têm algumas, né, sempre tem uma comorbidade relacionada, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, você vai falar para sua vizinha a partir de hoje, senhora, quem é a senhora na fila do pão para dizer que o TOD não existe? Existe sim, né? Não é coisa da minha cabeça. Pode passar, pastor. Então, vamos lá. Quais seriam os fatores genéticos, né? O que acontece dentro aí da cabecinha dessa criança ou desse pré-adolescente, né? A gente tem a região aqui na frente, bem aqui, ó, que é o lobo frontal, né? E esse lobo, o que ele faz? O que ele é responsável? Ele é responsável pelos movimentos voluntários do corpo, a linguagem, o gerenciamento das habilidades cognitivas, o controle comportamental e emocional, e é responsável pela personalidade. Então, tá bom, já entendi para que o globo frontal foi feito por Deus. E aí a gente vai ver o seguinte, o que acontece nesse lobo frontal no indivíduo que tem o TOD? Aí é que começam os estudos a sugerirem algumas coisas. Alguns estudos sugerem que esse lobo frontal, as pessoas que têm o TOD, né, ele é diferente. Como, Marcelo? Diferente como? Alguns estudos falam sobre o tamanho, alguns estudos falam que o nível de corticoide é mais baixo, né? E tem um fator das coisas que eu li que me chamou muita atenção para a gente tentar entender essa nossa criança. O receptor serotoninérgico poderia ser hipersensível, tá? Aponta um dos estudos. Esses receptores modulam a liberação da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor
que atua no cérebro, estabelecendo comunicação entre as células nervosas. A serotonina atua regulando o humor, sono, apetite, ritmo cardíaco, temperatura corporal, sensibilidade e funções cognitivas. E por isso, quando se encontra numa baixa concentração, pode causar mau humor, dificuldade para dormir, ansiedade, depressão, né? E ela tem algumas funções. Ela inibe, ela controla o ritmo cardíaco, o sono, a ira, o humor. Isso tudo, a tal da serotonina é responsável. Marcela, tá bom, mas por que eu preciso saber disso? A gente precisa saber disso para a gente entender que esse cérebro, ele tem aí, através desses estudos que a gente está vendo, que se essa serotonina, que é um hormônio neurotransmissor, ou seja, né, ele atua fazendo a comunicação nervosa, né, entre as células. Tá lá. Esse receptor, ele tem uma hipersensibilidade, opa, ele já não está 100% dentro do que se espera, certo? E se ele não está 100% dentro do que se espera, pode regular absolutamente tudo isso aí. Então, se você tem uma serotonina que ela está baixa, vai modificar tudo isso. A pessoa não vai conseguir, por exemplo, regular o humor. Ela não vai conseguir, por exemplo, controlar o apetite. Sabe essa coisa da saciedade? Algumas mães aqui devem saber bem do que eu estou falando. Parece que não tem fundo a criança. Não sacia. Come, come, come e não sacia, né? Não controla a questão da ira, aquele humor irritadiço. Isso é muito comum na criança TOD. Ela já acorda irritada, né? Gente, tá tudo explicado. Tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. Tem alguma coisa diferente acontecendo. É diferente. E por que a gente precisa saber disso? Porque isso faz a gente ressignificar o nosso olhar. Faz a gente respirar fundo e entender. Opa, não é o meu filho, não é minha filha, né? É o transtorno, é essa coisa diferente dele aí. Certo? Então, gente, a gente viu aí que essa serotonina, ela, né, esse receptor está diferente e isso faz modificações severas pelo que a gente está vendo, né? E essa serotonina, ela é sintetizada, ela é produzida por um aminoácido chamado triptofano. Gente, para que a Marcela está falando isso? Porque isso é muito importante a gente saber. Porque se esse triptofano não está legal no nosso organismo, se ele não está fazendo o que ele tem que fazer, gente, vai dar ruim em tudo isso aí que eu falei, né? E como é que essa serotonina, ela é produzida? Né? Como é que ela é feita, por exemplo, assim? Como é que o organismo faz, né? Ela geralmente é produzida na parte da manhã, e ela também é produzida, sabe com o quê? Com a luz solar que entra na retina, assim, e aí ela é produzida. Tudo isso vai acontecendo. O triptofano vai, carrega, leva, e aí ela vai fazer as conexões e tal. Gente, não sei se eu estou me fazendo entender, mas segue a linha de raciocínio. Se você tem uma serotonina, que é um hormônio, né, que algumas pessoas chamam hormônio da felicidade, esse hormônio é um neurotransmissor, e esse receptor que passa a comunicação de uma célula para outra, esse receptor que comunica, está hipersensível, não está 100% legal. Isso vai modificar em tudo. Certo? Pode passar, pastor. E aí depois, essas palavras difíceis aí que eu estou falando, triptofano, né, serotonina, para que a Marcela está falando tudo isso? Lá para frente a gente vai ver porque que é importante a gente saber disso, porque tem como a gente tentar alinhar isso, a gente tentar ajustar isso nessa criança para fazer com que isso fique equilibrado e que assim ela consiga ter equilíbrio, né? Controle, ela consiga se regular. Outro estudo, como eu já tinha dito, sugere que o cérebro ele tem umas diferenças sutis, tá? Do tamanho, e que é responsável pelo quê? Raciocínio, julgamento,
Controle de impulsos. Gente, quem tem filho TOD aqui, que já viu a criança desregular, que vira a chavinha, né? É isso aí. Ela não consegue raciocinar, ela não consegue controlar o impulso, né? Essa chave vira. E isso acontece por quê? Porque tem uma coisa diferente. O tamanho, a medida, o peso. Tanto tem que eles estão estudando. Certo? E eu gosto, gente, de falar tudo isso, não só para a gente achar solução depois, mas para a gente reforçar o seguinte: mãe, presta bastante atenção, não é o seu maternar, não é a forma que você educa o seu filho. Lembre-se sempre disso, porque eu sei que isso é uma das piores coisas que a gente pode ouvir, principalmente quando a gente está no turbilhão de descobrir o diagnóstico. A gente escuta de um transtorno que quase ninguém ouve falar, a gente não conhece quase ninguém que sabe sobre ele, e você ficou ali o tempo todo sendo julgada pelo seu maternar, né? Eu, por exemplo, escutei a vizinha, minha vizinha de porta, falar que se a Maria Luísa ficasse uma semana na casa dela, que esse transtorno sumia, né? Então, não é o seu maternar, não é porque você põe seu filho para dormir junto com você, ou porque você colocou seu filho para dormir no quarto sozinho. Não é porque você trabalha e deixa seu filho com a avó, ou deixa seu filho com uma babá. Não é porque você não trabalha e você fica o tempo todo com seu filho. Seu filho não é mimado. O seu filho, ele não está sendo negligenciado por você. Não é a forma como você materna. Você é a mãe de uma criança TOD, porque Deus escolheu que você fosse. Não teria outra mãe melhor para ele sem ser você. Então, esse peso não nos cabe, né? A ciência está aí mostrando que é uma criança que tem um cérebro diferente, que ele é um transtorno, que ele precisa ser estudado, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser considerado, para que a gente possa, pelo menos, ter aquela sensação de que a culpa não é minha, né? Porque a gente que é mulher já tem culpa, a gente que é mãe já tem culpa, e a gente que é mãe atípica tem mais culpa ainda. Né? Então, eu sempre gosto de falar sobre isso, não só pela informação, mas eu acho que isso tem um valor expressivo, né, para o nosso maternar. Amém? Vamos lá, pastor. Gente, eu falo rápido pra caramba, tá? Vocês me desculpem. Qualquer coisa, eu falo assim, devagar, que eu paro. Diminuo. Tem também os fatores ambientais, que dizem respeito aos diferentes modelos de criação parental. E aqui, gente, a gente está falando daqueles modelos, assim, que são bem abruptos, né? Que a gente sabe que são bem, vamos dizer assim, notórios. Que é o uso de droga pela família ou pelo responsável, a negligência dos cuidados na criação, né? Às vezes não tem mesmo um cuidado, e algumas famílias não necessariamente de TOD, mas a gente sabe que tem crianças que são negligenciadas, não tem o suporte emocional inadequado, né? Ou seja, não é uma família carinhosa, presente, atenta. Isso tudo, gente, faz diferença, né? Isso tudo a gente sabe que influencia. O meio influencia, né? O meio nos influencia. Então, historicamente, né, o ambiente que a gente vive, ele tem que ser considerado um ambiente ideal, né, para o desenvolvimento de uma criança. Então, uma criança que você viu ali, que já tem essa disposição neurobiológica, e ela é colocada nesse meio, né, vão ser gatilhos. Então, existem esses fatores ambientais que precisam ser também analisados. Outros fatores que não dependem do meio, né, da criação, é a questão da prematuridade, a questão de complicação na gestação, né, essa coisa que, como eu disse também, tem uma nuance com TDAH, com TEA, né, os estudos sempre são meio que paralelos com relação a isso. No meu caso, por exemplo, eu tive uma complicação na gestação, que foi o quê? Né? No 7º mês, a gente foi fazer um exame com a Maria Luísa e deu ruim lá no exame. A gente foi fazer um exame para ver como é que ela era. Sabe aquele exame 4D? Para ver se era bonitinha, para ver se tinha cabelo, essas coisas, né? De mãe de primeira viagem. Mãe velha, gente, que, né, que é tudo. Demorou para engravidar.
Quando engravidou, quer saber de tudo. E aí a gente foi fazer o exame, e nesse exame acusou, né, uma má formação ali, e acusou nanismo, né, e aquilo deixou a gente, assim, bem surpreso, porque a gente não esperava, até, né, o último exame estava tudo certo, e isso esse testemunho, gente, é para outro encontro, tá? Vamos nos ater. Por que eu tô falando isso? Porque aí o final da minha gestação, do 7º mês até o 9º, foi assim, foi muito sofrido, né? Eu fiquei muito triste, então meu nível de estresse, de cortisol foi lá para cima, e também tem alguns estudos que, né, falam que o excesso de cortisol também não é bom, enfim, influencia, e foi muito complicado, meu leite secou, e aí, por conta disso, a Maria Luísa nasceu no tempo, né, mas eu não tinha leite, meu leite secou, e a Maria Luísa, ela perdeu, no primeiro dia nascida, nas primeiras 24 horas, ela perdeu, assim, muito peso, mais do que é o esperado, né? E isso também a gente sabe que pode, nessa baixa de glicose, também no cérebro, enfim. Então, acontece, né? Essa questão também da prematuridade, tem nenéns que nascem prematuros e tal, então é sempre bom. Por isso, quando você vai lá numa clínica, as pessoas perguntam, né? Ah, nasceu de quanto tempo? Como é que foi a gestação? Porque isso influencia. Beleza? Vamos para o próximo? E aí chegamos aos critérios diagnósticos. Então, como é que acontece? Comigo, Maria Luísa fez 5 anos. Um docinho, um cupcake. Fez 5 anos, virou giló, né? Virou giló, começou, gente, a dar ruim. Eu lembro que no final do ano, eu fui chamada em todas as escolas que a Maria Luísa frequentava. Fui chamada no balé, fui chamada na musicalização, fui chamada na escola que ela estudava, porque ninguém estava reconhecendo a Maria Luísa. Ela começou com um negócio de desafiar, e desafiar daqui, não, e começou a brigar, e aquilo, né, foi ficando meio estranho, a gente não sabia muito o que fazer, veio a culpa, né, eu e o Fabiano, a gente morando longe de família, então a gente não tinha assim, sabe, aquela coisa que tem uma família que fala, não, você é assim mesmo, vai passar, ou então faz isso, não, a gente não tinha, a gente ficou muito ali, e a gente começou a perceber que isso estava demorando muito para passar, que não era uma coisa de pirraça. E foi aí que eu comecei a ler, e aí eu até encontrei alguns canais no YouTube, Dr. Clay, que tem um filho que tem TOD. Eu fui ver, eu fui preenchendo por conta própria, eu falei, gente, é isso aí. É isso aí, porque tem coisas assim que são muito perceptíveis, né? Então, vamos lá. Quais são os critérios diagnósticos? Você está aqui, você está achando, você está em dúvida ainda do diagnóstico, você não tem muita certeza, o médico ficou de fechar? Então, vamos lá. São necessários pelo menos 4 de toda essa lista de 8 aqui, né? Acesso de raivas frequentes, humor raivoso. Aquilo que eu falei, a corda já está irritada, você não sabe por quê. Discussão excessiva com adultos. Briga. E se você falar a palavrinha NaOtil, acabou, né? Recusa em cumprir os pedidos e regras, geralmente dos adultos. Tentativas de irritar ou perturbar as pessoas. Culpar os outros por seus erros ou mau comportamento. Ser melindroso ou se irritar com os outros. Raiva frequente e ressentimento. Comportamento de vingança. Precisa ter todos? Não. Mas para se fechar, né, um diagnóstico, pelo menos 4. Né? A Maria Luísa, ela tem, né, acessos de raiva, aquele humor raivoso, como disse, já acorda irritada, discute, né, não aceita essa coisa do não, e vai para cima, e vai para o embate, tem sempre que argumentar, né? Não gosta muito de admitir os erros, né? Às vezes ela não culpa, mas ela fala, não fiz isso não. Ou então ela fala, eu fiz porque você fez isso, porque você falou isso, né? Muito melindrada, muita, Maria Luísa é bem melindrada, às vezes você elogia
E aí ela fala, por que você está falando isso? Né? Na escola, por exemplo, uma das vezes que eu fui chamada na escola, o motivo foi, o amigo falou que ela estava muito bonita, que ela estava parecendo uma boneca. Você está falando que eu sou feia, que eu pareço aquela boneca, não sei de onde, enfim, muito milindrada. Uma raiva frequente, né? Muita Maria Lúcia tem isso, às vezes, assim, de manhã apresenta episódio de raiva, à tarde também, e à noite, às vezes, antes de dormir, também, né? Aqui a gente não identificou o comportamento de vingança, né? E essa coisa de irritar as outras pessoas também não, né? Graças a Deus, a Maria Rosa, muito pelo contrário. Ela, enfim, com isso ela é tranquila. E aí, gente, vem a avaliação. Por quê? A criança tem tudo isso, mas ela tem tudo isso com que frequência? Igual eu falei aqui, de manhã, de tarde e noite. Né? Pelo menos 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes no dia. Qual a persistência disso? Quanto tempo isso está durando? Não, ela ficou assim por um tempo, mas agora passou. E aí você vai, peraí, se passou, então vamos tentar ver. Às vezes foi contrariada, não gostou da forma como eu falei. Mas não, o TOD, ele persiste. É uma coisa que vai uma semana, um mês, e vai persistindo. E você começa a perceber que o seu maior medo é você sair de casa com essa criança, por exemplo. Porque você vai chegar num lugar e você sabe que vai ter problema. Se você for num restaurante, se você for num parque, se você for... Pode ser o melhor lugar, o lugar mais bonito ou prazeroso do mundo. Você tem aquela sensação. Você, como mãe de Todd, você sabe que vai chegar uma hora que essa chavinha, ela vai virar. E aí entra o prejuízo. É um prejuízo muito grande para a família e para a criança. Há um prejuízo social. Há um prejuízo acadêmico, né? Porque essa criança, ela às vezes não consegue assistir a aula, ou briga, tem as comorbidades associadas, não, por exemplo, se é uma criança TDAH, que também é impulsiva, tem muito prejuízo também envolvido nesse critério diagnóstico do TOD. E, por último, né, a classificação do TOD. Mas não, mas ele só é assim com o pai dele, entendeu? O problema é ele com o pai dele. Os outros lugares está tudo certo. Então, isso não é TOD. Não, isso é TOD, sim. O pai, para ele, é o grande opositor da vida dele. É o que se classifica como TOD leve. Ou então, é a mãe, né, que é a opositora. O moderado, geralmente em 2 lugares. Então, ou em casa, ou na escola, né? Ou na escola e no parquinho, ou em casa e na aula de jiu-jitsu, ou na aula de capoeira, enfim, específico, entendeu? E o severo é aquele que tem em 3 lugares, né? Ou então em todos os lugares que a criança está, ela sempre dá um jeito de... Vai dar problema ali, né? Ou é o amigo do play, ou é o professor da escola, dentro de casa é alguém, e se ela vai na casa de um amigo, sempre tem, né? Então, existe essa classificação do TOD, é importante, acho que é muito importante a gente saber isso, porque, não, se ele faz com uma pessoa só, não é TOD. Não, se ele faz com uma pessoa só, você, né, junto com o neuro, você viu os fatores de avaliação, tem frequência, tem persistência, tem prejuízo, e tem no mínimo 4 desses sintomas, então é TOD sim. Tá bom? Vamos lá. Pode passar. E aí, vamos para o tratamento do TOD. Gente, eu não vou me ater muito em medicação, porque medicação primeiro, né, que não me cabe, eu não tenho mesmo entendimento, né, eu leio algumas coisas para saber mais sobre contraindicação, mas, né, não tem como a gente aqui ficar falando, é boa, não é, funciona, não funciona, né, mas eu vim trazer mesmo assim, o que a gente pode fazer, né, é uma tríade. E é igual um banquinho. Se você não fizer uma dessas, esse banco vai ficar banqueta. Ele não vai se sustentar. Né? Então, dá uma medicação, que bom, agora vai resolver. Ou então, faz sua terapia e agora vai resolver. Tem crianças que não tomam medicação, fazem sua terapia, e os pais conseguem ter um bom resultado. Por quê? Porque o manejo familiar ali está ok, né? Então, consegue esse equilíbrio, mas de uma forma geral, né,
tem uma tríade que precisa ser sempre feita, né? No caso dessas crianças, desse diagnóstico. Manejo terapêutico é a psicoterapia comportamental, a indicação realmente é a TCC, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental. O ABA, a ciência ABA, pelo que eu andei lendo e pelas aulas que eu tenho tido, ela tem grande funcionalidade para as crianças TOD, né? Só que, infelizmente, o plano, até onde eu sei, tá? Eu nunca tentei ABA com a Malu, porque ela tem funcionado bem com a TCC. Até onde eu sei, o plano não cobre ABA para outros transtornos sem ser o TEA. Então, se o seu filho tem TEA e foi indicado como uma comorbidade o TOD, beleza, você já está no caminho certo, né? Mas se seu filho, por exemplo, tem TOD, TDAH, eu acredito que não consiga pelo plano, beleza? Mas isso aí depois eu posso procurar saber melhor, e aí a gente pode discutir lá no grupo, né? Tem o manejo médico, como eu falei, que são as medicações, né? E aí varia, gente, tá? De antidepressivo, antipsicótico, né? Às vezes o antidepressivo ele entra justamente porque essa serotonina tá baixa. O antipsicótico, porque o TOD ele tem, assim, umas manias que também tem muito a ver com as comorbidades. Então, ele tem umas manias. A Maria Lusa, por exemplo, ficou, há um tempo atrás, com mania de fogo. E pelo que eu vi, assim, isso é uma coisa bem recorrente com crianças TOD. Eles gostam de fogo. Ela ficou com mania de fogo, e foi até aí que o médico colocou mais uma medicação, que é o antipsicótico, né? E existem, né, algumas linhas, tem remédio que tem mais efeito colateral, como eu falei ou não. E é importante o que eu fiz, né, e o que eu acho que a gente tem que fazer. Você pegou o diagnóstico do seu filho, meu filho tem 3 anos e o médico passou remédio X. E eu li na bula e eu vi que esse remédio só é dado a partir da idade Y. Então, cabe você voltar no seu médico e perguntar, né? Foi aquilo que eu falei, o poder de decisão da vida dos nossos filhos tem que ser nossa. Claro, a gente não estudou farmacologia, mas a gente tem que saber, doutor, por que você está dando um remédio que é para uma idade de 8 anos se meu filho tem 5? E aí ele vai te explicar. E aí você vai saber, tudo bem. Porque, né, eu acho que é um direito nosso saber. Então, a gente tem que ficar atento, leia a bula. Eu sei que a bula, gente, é uma coisa, assim, muito deprimente. Eu não vejo outra palavra para definir. Eu sei que a bula fere muito a gente. Eu lembro que quando eu li a bula do remédio da Maria Luísa, do Risperidona, porque o TOD, ele não tem uma medicação para ele, né? Não existe. Então, o que os médicos fazem? Pega a medicação que já existe para os adultos, que são esquizofrênicos, psicóticos, Alzheimer, e aí eles dão uma remodulada ali na dosagem e dão para a criança. Essa que é a verdade. E aí, quando você pega essa bula para você ler, você chora. Eu chorei muito. Falei, meu Deus, eu não quero dar isso para minha filha. E a gente entra, assim, num dilema muito grande. Mas eu entendi que isso também é cuidado de Deus. Porque como a gente viu ali, se é uma cabecinha, se é um cérebro, que ele está no descontrole, se ele tem um déficit, se ele é diferente, ele precisa de uma medicação para se autorregular, então, né, e a gente está no médico, a gente confia, a gente entende que Deus tem controle de tudo, então vamos confiar, né, no Senhor e vamos deixar ele agir. Isso não quer dizer que a minha filha vai tomar remédio para sempre, né, a minha oração é para que não, né, que ela possa ser liberta disso, mas se no momento ela precisa, e de fato, gente, a Maria Luísa precisou, né, então, por exemplo, essa mania de fogo diminuiu, não tem mais, e ajuda no sono, porque também, né, tem problema com dormir, então, né, vamos dizer assim, é um mal necessário, mas a minha palavra aqui para você, não tenha medo, sabe, não se prenda a bula, o que tem ali de ruim, né? Prenda ali no que tem de bom, né? Se vai ajustar, se vai regular, se vai acalmar. Então, entenda que Deus tem o controle. E o manejo parental é a terapia e melhora do vínculo afetivo. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. E isso, gente, é muito importante, né? É importante, inclusive, os pais
fazerem também terapia, né? Terapia familiar, ter uma melhora do vínculo afetivo. Eu sei que é muito difícil, eu acho que esse é um dos maiores desafios para quem é mãe de TOD, porque a gente fica, assim, com acesso de fúria, a gente fica, depois, muito triste, né? Tudo na gente é muito assim. Quando a criança desregula, quando ela entra, né, numa crise, é muito difícil. Então, às vezes, a gente fala coisas que a gente não quer, a gente, às vezes, pensa e sente coisas que a gente não quer, e tá tudo bem, porque a gente é ser humano, né? A gente não é um robô, a gente não é programado, né? Mas é aquilo que eu falei, a gente tem que lembrar que não é o nosso filho, né? Não é a criança que Deus planejou. Não é a flecha que Deus deu para você colocar na sua aljava, não é. É o transtorno falando. Então, a gente tem que sempre ter cuidado com esse vínculo afetivo, principalmente das coisas que a gente fala e da forma que a gente fala. Tá bom? Vamos lá? Verdade sobre o TOD. Acomete cerca de 10% das crianças na idade escolar. Começa geralmente, gente, ali, ó. Geralmente os sintomas aparecem antes dos 8 anos. Maria Luísa foi com 5. Geralmente com 5 anos que começa a aparecer. Tem maior frequência em meninos. Não tem cura, tá? Por que não tem cura, gente? Não é uma doença, né? É um transtorno. Então, entra numa remissão dos sintomas. Essa remissão é o que se espera dentro desse transtorno, como? Através das terapias, né? Da sua jornada ali com essa criança, e aí vai chegar um ponto que o médico vai falar, vamos tirar esse remédio, então se não faz remédio, vamos diminuir o número de terapias, e aí entra nessa remissão dos sintomas que é agressividade, tudo aquilo que a gente falou. E existem comorbidades associadas. O TOD não anda sozinho. Ele já é um furacão, mas ele não anda sozinho. Ele é um furacão e traz uma tempestade junto. Isso é uma verdade também sobre o TOD, tá? E quando o TOD não é tratado, a evolução para o transtorno de conduta pode ocorrer em até 75% dos casos. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar sobre as comorbidades. Pode passar, pastor. Se não é nesse slide, é no próximo, que eu coloquei para a gente falar sobre isso. Vamos lá? Alô? Pode passar? Ih, garrou. Aí. O convívio com a criança TOD. Gente, o que mais tem por trás do diagnóstico do TOD? Então tá bom. Então, o TOD é uma criança que ele tem muita raiva e que ele briga o tempo todo. É isso? Não, não é só isso, né? Ele é uma criança que tem uma rigidez cognitiva muito grande, né? O que é essa rigidez cognitiva? Ele não tem aquela flexibilidade, sabe? De alterar uma coisa. Tipo, chegou num lugar, vamos ali comer uma batatinha de seu João. Aí aquele dia seu João não foi, não colocou a batatinha, pronto. E agora? Ele é muito difícil para essa criança, né? Ter que mudar. O plano B para ela é um sofrimento. Então, existe também isso, tá, gente? Por isso que o TOD, ele é cansativo, né? O TOD, ele é penoso, muitas das vezes, porque não é só a raiva, né? Se fosse só o acesso de raiva, sei lá, dá um chá e aí passa, mas não é só isso, né? Esse cérebro está aí cheio de nuances e a gente tem que entender sobre isso para a gente saber lidar, para saber como falar, por exemplo, de um plano B para uma criança que tem uma rigidez cognitiva. Tem uma labilidade emocional, instabilidade emocional. Uma hora tá rindo muito, muito, muito do nada, meu Deus. Fica com muita raiva e aí chora, né? Então, isso também é muito comum. Baixa tolerância à frustração. Muito baixa a tolerância à frustração. Não tem, gente. Ele é muito difícil dele ver que uma situação está desfavorável para ele. Ele fica muito irritado.
uma regulação emocional, né? Uma estabilidade das emoções, que também é muito grande. E aí, se tem, por exemplo, um TDAH associado, é isso em dobro, né? E a falta do controle inibitório. Não tem. Essa coisa de controlar um impulso, né? Controlar uma coisa, não tem. A gente viu ali também, lembra da nossa amiga serotonina? Que ela é quem inibe, ela é quem controla. Então, essa falta de controle inibitório também é muito presente na criança TOD, tá? E isso tudo, gente, aumenta o acesso de raiva. Então, é por isso que a gente tem que saber dessas coisas para a gente poder ter estratégia para lidar com essa criança, certo? Pode passar. E aí vamos nós. Vamos para o que interessa. Marcela, tá bom, tudo lindo, maravilhoso. É TOD mesmo. Eu sei que é TOD. Marcela estava desconfiada pelo que você falou, agora eu tenho certeza. Mas e aí? O médico vai fazer a parte dele. Vai encaminhar para terapia, né? Ou vai dar medicação. E a gente? O que a gente tem que fazer? Qual é a nossa parte nessa história toda, né? Como mãe e como mãe cristã. Então, o que a gente tem que fazer? Mudanças de hábitos. Porque a mudança de hábitos, gente, ela muda a nossa vida. As mudanças podem ser simples, porém eficazes. Vamos elevar o nível dessa serotonina? Vamos elevar essa serotonina? Ai, Marcela, sério, como é que eu faço isso? Vamos elevar o triptofano, que eu falei lá que eu estava aminoácido, que carrega lá para lá e para cá? Então, como é que faz isso, gente? Comida saudável. É difícil, eu sei que é difícil. A gente vive num tempo que, se você na sua casa, você tem a comida mais saudável do mundo na cantina da escola do seu filho, né? É bomba. Aí você fica, meu Deus, na cantina da escola da minha filha, a cantina não vende mais nada a não ser doce. E eu me pergunto, qual o propósito de você ter uma cantina que só vende doce numa escola, né? Se a criança tem fome, ela vai comer o quê? Doce. Então, assim, não dá para entender. Mas, enfim. Então, vamos lá. Vamos mudar os nossos hábitos? Gente, qualquer mudança na nossa vida é difícil. Às vezes é dolorosa, é trabalhosa, mas precisa ser feito, né? Porque o que depende de nós, nós temos que fazer. Como eu disse, o que depende dos médicos, os médicos vão fazer. E o que depende de Deus, com certeza ele vai fazer. Então, o que cabe a nós, vamos fazer e vamos fazer bem feito. Ah, Marcela, mas é tão difícil. Eu estou vendo aqui, tem que alimentação saudável, é uma correria, eu tenho mais de um filho, ele tem seletividade alimentar, e isso e aquilo. Eu sei, gente, eu sei. Eu sei que é complicado. A Maria Luísa tem seletividade alimentar, um são de coisa que eleva o nível de triptofano. A Maria Luísa não come, que ela não gosta. Mas a gente vai tentando. Eu vi que essa semana, não sei se ela está aqui, entrou uma mãezinha lá no grupo, que ela tem um canal no YouTube, né, pastora, que ela faz receita saudável e ela foi adaptando as receitas justamente, se eu não me engano, porque o filho dela ou a filha tem seletividade alimentar. Então, tem solução. Hoje em dia está mais fácil. Então, por exemplo, vamos ter uma alimentação saudável. Açúcar, a gente tem que pelo menos diminuir, né? E introduzir outras coisas. Então, não vamos falar das coisas que a gente tem que tirar, porque a gente sabe que isso aí já é penoso. Mas vamos, então, colocar o que ajuda no triptofano. Triptofano, ok, serotonina, ok. Serotonina, ok, todo mundo feliz, todo mundo em paz, né? Ó, o triptofano a gente encontra no morango, na banana, no abacaxi, no feijão, no grão de bico, na abóbora, no tomate, castanha do Pará, leite, derivado de leite. Então, assim, tem como a gente fazer. Amendoim, tem como a gente tentar, poxa, vou tentar isso aqui. Então, às vezes, por exemplo, a minha filha, ela não come verde, né? A questão sensorial dela, matar a Maria Luísa de uma folhinha. Eu vou sair, ué. Não vai. Não deu ponto. Mas, por exemplo, o espinafre, 15, por aí, eu tenho que é rico em triptofano. O que eu faço? Eu faço bolinho de espinafre. É a saída, é o que tem. E aí, lá no bolinho, eu recheio com uma carninha e tá tudo certo. Então, às vezes, a gente fica muito assim, como esse espinafre?
come esse espinafre. E ele não vai comer espinafre. A criança não gosta do gosto de espinafre sozinho, ou ele tem sensibilidade, não vai comer. Maria Luísa não gosta de morango. Não tem jeito. Vamos comer moranguinho, picadinho, filha com mel. Não. E aí o que faz? Faz vitamina de morango. Final de semana agora nós fizemos sorvete de morango. Dá triptofano para ela através de morango no sorvete. E aí é isso, gente. A gente tem que mudar os nossos hábitos. A gente, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a gente tem que mudar o nosso estilo de vida. Incluir exercícios físicos na rotina. Marcela, pelo amor de Deus. Ah, não, Marcelo, só tá ok. Porque ele já faz judô, ele faz jiu-jitsu, ele faz natação, ele gosta. Ótimo. Show. Ai, ó, não dá. Meu filho não gosta, minha filha não gosta, é uma preguiça, uma má vontade, briga, e não quer ir. Mas aí a gente tem que ser, gente, o quê? Plano B, estrategicamente. Quem foi que disse que você tem que matricular ele num lugar, né? E aí o bichinho já vai ficar, não quero ir, porque vai ter um professor que vai estar falando na minha cabeça, e eu não quero gente falando na minha cabeça. Então, arranja uma bicicleta, vamos dar uma caminhada, tem um petzinho, ó, todos os dias, filha, agora eu e você, hein, nós vamos fazer uma caminhadinha e vamos aqui andar e vamos ver, e aí você vai no meio desse negócio de exercício, você vai colocando novidades, desafios, você vai reinventando para você fazer essa criança ficar em movimento, libera dopamina, né, eleva os níveis dos hormônios da felicidade. E, gente, sem contar que ajuda esse cérebro a condicionar, né, várias coisas. Colecione memórias afetivas. Isso é muito importante. O que seriam essas memórias afetivas? Eu faço umas coisas aqui em casa, assim, que funcionam muito bem e eu vou deixar como dica. Gente, deixa eu deixar uma coisa aqui muito clara, tá? Quando eu falo, eu faço, porque a Maria Luísa come, não sei o que, isso não quer dizer que aqui seja tudo lindo, maravilhoso, perfeito e que nada dá ruim, não. Por favor, longe de mim. Ai, como eu gostaria de chegar aqui e falar, gente, faz isso porque dá 100% certo, nunca dá errado, e é isso aí, tá? Não. Essa semana mesmo que passou foi assim, um terremoto, nada das coisas que eu costumo aplicar funcionou, foi uma semana que desregulou muito, e aí vai fazer o quê? Vai desanimar? Não, você vai respirar fundo, vai ficar triste, vai ficar deprê, tudo bem, você tá no seu direito, mas depois você vai respirar fundo e vai falar, ok, essa semana passou, vai outra, e você vai, ó, continuar, vai manter essa frequência. É uma prática, ninguém aprende, o cérebro, o comportamento, ele não modula, ah, tá, beleza, não. É uma sequência, a prática, é aquela conduta que você sempre vai fazer. Então, colecionar memórias afetivas é o quê? Você vê uma coisa que a Marusa gostou muito quando eu fiz? Pegar o meu álbum de casamento. Mostra para ela, aí mostra para o seu filho. Você de noiva, no nosso caso, né, os pais do Fabiano já são falecidos, então a gente mostrou a foto, e aí falou sobre a personalidade dos avós e tudo. Ah, Marcela, sou mãe solo, eu tô na luta, eu tô na peleja, e eu não tenho um álbum bonito desse. Eu não tenho momentos lindos de família para mostrar para o meu filho. Nem por isso você não vai ter memórias afetivas. Você pode falar para ele, antes de dormir, ter um momento seu e ele. Ali, 5, 10 minutinhos. Eu sei, gente, que a vida da gente é muito corrida. Eu sei que, às vezes, no momento que a gente para colocar um filho na cama, a pia tá abarrotada, você tem roupa para estender. Se você tem trabalho, às vezes você leva trabalho para casa. Se você estuda, você tem que entregar algum conteúdo, mas precisa. Porque isso é o vínculo afetivo que a gente viu lá atrás. Lembra do banquinho de 3 pernas? É muito importante. Então, faz essa rotina. Faz uma massagem. Põe meia luz, põe uma música, faz uma massagem. Meu filho é muito sensível ao toque. Marcela, ele não gosta de ser tocado. Então, conta uma história. Pega um livro, de repente ele tem hiperfoco em dinossauro. Vamos investir em livros de dinossauro, né, em contos de dinossauro, ou você vai comprar uns bonequinhos de dinossauro lá, R$1, R$2 no camelô, e você vai fazer historinha para ele. Não, Marcela, não vou conseguir fazer isso todos os dias. Faz os dias que você conseguir. Você consegue 3 vezes na semana?
faça esses momentos 3 vezes e vão se tornar memórias afetivas. Esse vínculo, né, fortalece tantas coisas, principalmente a certeza do amor, a certeza da validação. Porque essas crianças, quando elas têm o pico do estresse, quando elas têm o comportamento que elas desregulam, quem é mãe de Todd aqui sabe exatamente do que eu estou falando, você vê que tem aquele transtorno muito grande, um mix de sentimentos. A Maria Luísa, por exemplo, chegava, logo no começo, ela chegava a se automutilar, né, puxava o próprio cabelo, se arranhava, e é um momento muito difícil, e a gente sabe que depois que passa aquele pico, vem a ressaca moral, né? A criança sabe que o que fez não é legal. A criança entende que ela se descontrolou. Na hora que está acontecendo, não, porque virou a chave, né, acabou, como se ficasse sem ver, sem ouvir. Mas depois ela entende, aí vem aquele choro, choro, às vezes de 1 hora, né? Maria Luísa chora muito e transpira muito, né? E dorme, às vezes, de cansaço. Então, essas crianças, elas costumam ter uma autoestima baixa, né? Elas se sentem culpadas, porque como a gente viu lá, não é porque elas querem, é uma condição do transtorno. Então, esses momentos é que fortalecem isso, sabe? É a forma de você dizer que você está ali, que você o ama, que você o entende, né? E que essas coisas boas valem muito mais do que os momentos de crise que são muito ruins. Faça passeios, respire ar fresco, de preferência de manhã. Por que de manhã? Lembra que eu falei lá do triptofano? Né, que ele sintetiza a serotonina, que leva lá, que é o hormônio, neurotransmissor. Lembra que eu falei? No sol, e o sol que ajuda a produzir, entra lá na retina e... Então, faz um passeio de manhã, anda, né? Ah, Marcelo, não tem tempo, por 1 hora caminhando. Nossa, Marcelo, onde eu moro aqui, posso falar para você, eu não tenho carro passando para todo lado. Então, vamos ressignificar. O que você vai fazer? Filho, vamos ali comprar um pão? Filha, vamos ali comprar um chuchu que a mamãe quer fazer para o almoço e acabou? Faz disso um passeio, entendeu? Vai conversando, vai vendo o que tem pelo caminho, vai respirando, né? E vai falando, vamos respirar fundo. Poxa, o dia hoje está tão bonito, olha o sol batendo na pele, que gostoso. Gente, esse manejo, né, com as nossas crianças é muito importante. Muito importante. E associado a isso, como plus, a gente ainda vai ter essa questão química, né, neurobiológica do cérebro delas. Pode passar. Mudanças de estratégia, mudança de vida. A mudança de postura para ressignificar o olhar. A maior mudança começa em nós. E por que eu falei isso? Porque às vezes a gente tem exatamente isso aqui, ó. Aquele ciclo de sempre criticar a criança. Ou comparar ela a outras crianças. Não acredito que você não vai comer isso. Para de frescura, seu primo está comendo. Nossa, eu não acredito que você fez isso de novo. Eu vou falar para sua professora. Vou falar para ela que você fez isso. Olha só como é que está seu caderno, sabe? Sem a gente perceber, e a gente também não faz por mal, porque a gente está cansada, porque a gente está sobrecarregada, né? Porque a gente queria gritar. E aí a gente, sem perceber, a gente vai falando, a gente vai fazendo, a gente vai conduzindo de uma forma que não é legal. Então, essa mudança tem que começar na gente. Primeiro na gente. E é muito difícil. Eu sei disso. É muito difícil, mas a gente precisa. Então, a gente também precisa respirar fundo. A gente também precisa, nesses momentos de relaxamento, né? Deixa a louça na pia. Deixa. No outro dia você acorda e lava. Deixa um pouquinho a louça lá, sei lá, vai fazer sua unha, vai fazer um esfoliante, entendeu? Pega mel, fubá. Marcelo, não tem dinheiro para esse negócio de skincare, isso é muito caro. Nada. Minha avó já fazia skincare há muito tempo. Pega mel, fubá, passa um momento seu para a gente também, sabe, drenar tudo isso. É muito importante a gente começar a se reeducar, porque a gente também vive numa cultura de que
A criança não pode ter muito vontade, né? A gente sempre tem que dar um jeito de cortar, porque a gente foi criada assim. Ou bate que resolve, ou põe de castigo que resolve. E eu não estou aqui para criticar o maternar de ninguém, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, às vezes a gente insiste numa conduta que não resolve. Ah, você nunca bateu na Maria Luísa? Claro que bati. No começo, eu ficava tão assim que eu não tinha. Eu vou dizer para você quando que eu não tinha na Maria Luísa. No dia que a Maria Luísa resolveu fugir de casa. Na época lá que ela começou a brincar com fogo. A Maria Luísa desregulou, né? E a gente entendeu que foi por conta da mudança, porque meu esposo ele teve que se mudar por conta do trabalho, e ele veio para essa cidade que a gente está hoje antes, uns 3 meses antes, e aparentemente estava tudo bem com a Maria Luísa. Maria Luísa está com saudade de papai? Não, não estou com saudade, mas está tudo bem. Mas está tudo bem, e de repente começou a Maria Luísa fugir de casa. Entendeu? Cadê Maria Luísa? Está andando pelo condomínio, um condomínio de 444 apartamentos, um mundo de gente entrando e saindo, né? E Maria Luísa pegando o elevador da outra torre, e os vizinhos ligando, Marcelo, sua filha está aqui. Mas eu vou ir. Gente, eu confesso a você, a primeira vez que ela fugiu, quando ela chegou em casa, eu falo isso com muita dor do coração, eu falo isso com muita vergonha, tá? Não me orgulho disso. Eu bati nela, entendeu? Fiz erradíssimo, mas na hora eu fiquei tão assim, nervosa com o que poderia ter acontecido, que infelizmente eu bati. Isso vai se repetir? Não. É aquilo que eu falei, a gente erra. A semana foi ruim, a minha atitude foi muito ruim, mas a gente tem que fazer o quê? Quebrar o ciclo. Cara, não vamos bater, isso não funciona, porque eu sei que é uma condição, né? Não está resolvendo isso. Então, vamos quebrar o ciclo. E aí a gente vai, devagarzinho, né? Quando perceber que a criança está ficando estressada, cria um momento de distração para aliviar esse estresse. Não é só para criança não, tá, gente? Você também. Você tá vendo que está começando, a Maria Luísa começa a falar, e aí ela começa assim, mas e daí? Mas e daí? Isso é problema meu, mas e daí? Gente, socorro Deus, não tem aquele louvor? O que a gente faz? Respira fundo, amiga. Vamos lá, respira fundo. Você não vai falar para o seu filho respirar fundo? Respira também. Respira. Só um minutinho. Eu vou ali rapidinho. Você vai, se tranca no banheiro. Porque senão você vai... Sabe que vai dar ruim? Alivia o seu estresse também, né? Respira fundo, conta até 10. E com o seu filho, o que você pode fazer? Vamos contar até 10. Ah, eu não quero contar até 10, pra quê? A Maria tá com isso agora, pra quê? Então tá bom. Vamos contar 10 princesas? Fala o nome de 10 princesas. Se for um menino, fala o nome de 10 super-heróis, né? Vamos tirar do foco, vamos tentar acalmar. Desviar a atenção e tirar do foco, foi o que eu vou falar, do que está estressando. Caso contrário, isso pode, obviamente, desencadear uma crise, né? Então, tudo que a gente tem que tentar fazer é evitar a crise. Pode passar. Mudanças de ferramenta, mudanças de conduta. Escolha suas batalhas diárias. Ferramentas para substituir o não. Bem, o não é o maior problema do nosso opositor. Ele quer ouvir qualquer palavra, menos o não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito aí, um plano B, né? Vamos redirecionar esse comportamento indesejado. Marcela, o que você quer dizer com isso? Por exemplo, a criança está lá, rabiscando a parede, né? Você não quer que rabisque a sua parede. Às vezes você mora de aluguel, principalmente se você mora de aluguel, você não quer que essa parede seja destruída. Aí você vai fazer o quê? Vamos tentar redirecionar? Aqui está um exemplo. Filho, a parede não é lugar de pintar. Olha aqui o papel. Vamos fazer um desenho bem legal nesse papel? Você é tão criativa, faz aqui no papel. Sabe por quê? Você vai fazer esse desenho no papel e a mamãe vai guardar esse papel de lembrança. Na parede eu não vou poder guardar, porque eu vou ter que limpar. Então faz um papel para mim. Pronto. Melhor do que a gente falar assim, não pinta a parede? Ah, eu não acredito que você rabiscou essa parede. Esse apartamento nem é meu. Eu moro de aluguel, menino. Você não sabe disso. Entendeu? É muito melhor a gente tentar redirecionar. Gente, isso é prática, tá? É o quê? A gente também tem que passar por um manejo. A gente tem que ver no estratégico. Eu não posso falar, não, o que eu vou fazer aqui? Vamos pensar, né? Em alguma coisa. Sempre tem, né? Eu tenho pedido muito a Deus, assim, criatividade mesmo, para que eu possa saber conduzir.
né, as coisas. Dizer o que pode fazer ao invés do que não pode fazer. Tá pulando no sofá. Ao invés de falar assim, não pula no sofá, você vai quebrar o meu sofá, eu não acredito que você está fazendo isso. A gente vai falar, vai tentar, pelo menos, né? Filho, deixa eu falar uma coisa com você. Sofá, o que a gente faz no sofá? A gente senta, né? A gente senta para ver TV, para ver aquele desenho que você gosta, não é verdade? Então, você quer pular? Você quer muito pular? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pular no chão. Ou então, você pega um colchão, aqui, pula no colchão, meu filho. Põe um colchão no chão. Ai, Marcela, mas que trabalheira, Marcela, vou ter que começar a fazer essas coisas para essa menina não ficar pulando no sofá bem. Aí, a gente tem que escolher as nossas batalhas, né? Você prefere ficar lá brigando com o sofá, com a menina com o sofá, que o sofá vai quebrar? Ou, às vezes, você prefere pegar o colchão, põe o colchão no chão, deixa a menina pular, daqui a pouco ela para de pular, vai para a escola, tu guarda o colchão. É melhor isso do que você ficar não, e ela insistindo, e se ela for desafiada, ela vai continuar mesmo, e daqui a pouco tá lá, pronto. A crise. E aí, por conta de pular no sofá, a criança desregulou e aconteceu tudo aquilo que a gente não queria. Justificar o motivo do não. Tem não que vai precisar ser dito. Não tem como. Tem que ser não, acabou. Não pode colocar a mão no fogo, por exemplo, né? Então, a gente tem que explicar. Tá brincando com o brinquedo lá, igual o exemplo aqui. Filho, no fogo, né? Filho, ó, aproxima a mãozinha assim do fogo. Ele vai sentir que tá esquentando. Você vai falar, filho, ó, tá vendo que tá mais quente? Pois é, e olha que você nem chegou tão perto. Se você chegar mais perto disso aqui, vai queimar. E aí vai ser triste, porque você vai ficar com uma dor. A mamãe vai sentir muito. Então, não brinca com fogo, não, que isso não é legal, tá? Ah, tá curioso? Você quer ver como é que acende fósforo? Acende o fósforo, ele sopra e acabou. Exemplo prático que eu fiz com a Maria Luísa. Tá brincando com um brinquedo, né? Tá vendo que vai quebrar aquele brinquedo lá, que às vezes é do irmão ou da irmã, que a irmã gosta. Filha, vamos fazer o seguinte, não brinca com esse brinquedo aqui não, que é da sua irmã, ela vai ficar chateada, pode quebrar, né? Brinca com esse aqui, eu brinco com você aqui rapidinho com esse aqui, ó, vamos guardar. Ajuda a mamãe a guardar lá em cima? Estratégia, gente. Isso não é, voltando, isso não é uma regra, não é uma cartilha. Mas aqui são exemplos de que a gente pode e a gente consegue colocar nossa cabeça também para pensar, né, com essas ferramentas das ideias, da criatividade. Se coloque no lugar da criança que ouve o não. Então, aqui em casa, tá? A gente fala muito não para Maria Luísa. E aqui em casa a gente tem um fator que eu acho que prejudica. A Maria Luísa é filha única. E a gente, não sei quem aqui tem filho único, mas a gente tem filho único, a gente tem uma mania de perfeição da criança, e aí e o filho único só vive com o adulto, e você subentende que ele já tem que agir como um adulto. Ele tem que saber que aquela coisa ele não pode, porque é perigoso, sei lá o quê. E a gente perde muito esse paralelo, né, da criança, que a criança tem fases, né, que também nem tudo é o tote, que é a fase da curiosidade, que ela quer saber. Então, a gente também tem que se colocar no lugar da criança, né? Pô, tá sempre falando não, não, não. Então, vai dar um não? Fala em amor, fala com carinho. Eu entendo que você fica triste, eu entendo que você tá chateado, porque vai acabar essa brincadeira agora. Mas a gente precisa, né, ir embora, já passou da hora, a gente está aqui. Depois, mais para frente, eu vou mostrar umas estratégias assim visuais que ajudam bastante. E saiba escolher as suas batalhas, para não ficar brigando o dia inteiro, né? Como eu já falei aqui, a gente não pode abrir mão de certas regras, por exemplo, tomar remédio, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que tentar ser flexível. O momento da comida, eu sei que às vezes o momento da comida é tenso. Então, o que a gente pode fazer no momento da comida? Arrumou o prato, tá? Maria Luísa tem muito disso, começa a enrolar para comer. Aí eu começo a falar, vamos fechar o olho e ver se você adivinha o que eu vou colocar agora dentro da sua boca. Aí pronto, já ficou curiosa para saber, né? Tenta adivinhar qual o tempero, né? Essas coisas vai tirar do foco. Você tem que comer, não sei o quê. Vamos levar para o lúdico, vamos tentar sempre levar na brincadeira, né? Aqui, ó, desarrumou as panelas do armário. Qual é a solução? Passa os valores importantes, né? A tampa da panela não pode ficar no chão. Vamos deixar limpinho, organizado, para quando a mamãe for fazer a comida, tá tudo no lugar. Então, você me ajuda?
Ajuda a casa a ficar organizada? Claro, gente, que isso tudo vai variar, pode passar, pastor, vai variar de acordo com a idade da criança, né? Por exemplo, eu tenho uma criança, Marcela, meu filho, ele é TEA, TOD, né? E é muito difícil, porque ele não fala, né? Ele não se comunica. Não, ele não fala. Isso não quer dizer que ele não se comunique. Então, quais são as nossas estratégias? Ué, vamos usar uns cards, né? Criança que faz aba já sabe, que tem os packs. Você põe no card, você coloca lá as opções que você quer. Ao invés de colocar no card, por exemplo, que só o X não, você põe o X, que não pode, e aí você dá outras duas opções, né? Então, por exemplo, você não pode agora brincar com água, mas você pode agora brincar com a massinha, e você pode agora brincar com seus brinquedos, porque com água tá frio, ou com água agora vai sujar, e a mamãe não vai poder limpar, sabe? Estratégias assim. Mudança de olhar, mudança de posicionamento. Seja criativa e a palavra final será sua. Né? Eu já meio que falei ali atrás, no lugar da ordem, a gente pode fazer o quê? A sugestão de ideias. Então, até sugeri a questão da comida, né? Na hora de vestir roupa, tá até escrito aqui, que é um problema também, né? Primeiro, você tem que escolher quais são as suas batalhas. Às vezes você também quer porque quer que aquela criança vá com aquela roupa e você se esquece que o seu filho não tem mais 3 anos, que ele já está com 8, que eu estou passando aqui em casa, e ela agora que quer resolver qual é o look que ela quer ir. E às vezes eu fico muito frustrada, porque ela põe umas combinações assim, de bolinha com flor, né? Eu fico, meu Deus, era tão bom quando eu podia arrumar, que era tudo combinadinho, né? Era um rosa degradê, do pink ao rosa, agora não dá mais. Mas às vezes, sei lá, tu vai para um casamento, tem aqui uma coisa mais assim, ou tu vai no culto da igreja. E aí, o que você faz? Ao invés de você falar, você vai com essa roupa, pronto, acabou, você dá opções, né, de looks. E aí fala, pô, filho, e aí? O que você acha dessa jaqueta com essa blusa, desse personagem aqui? Olha, combinou com esse tempo. Pô, o que você acha? Gostou? Ou então não quer vestir a roupa de jeito nenhum? Faz o quê? Ideias, sugestões lúdicas, gente. Ludicidade é a palavra, sabe? Tudo na brincadeira, para ficar mais leve. Então, você pode dar a ideia de, faz o seguinte, fecha o olho e vou contar até 30, você tem que se vestir em 30 segundos com o olho fechado. Pronto. Vai ter riso, vai ter brincadeira, e quando você viu, já foi a blusa, já foi a meia, já foi a calça. De 30 em 30, daqui a pouco a criança tá vestida. Né? Hora do banho, também é um problema. Ai, meu Deus, agora na hora do banho. A estratégia é o quê? Não é abruptamente, acabou, chega, vamos tomar banho. Vai avisando, ó, daqui a 5 minutos. E tenta dar uma forma visual desses 5 minutos. Vai pro banho, não quer ir? Cara, faz brincadeira. Seu mestre mandou. Então, vamos lá, filho. O mestre mandou você, o jeito que você falar que é pra gente ir andando até o banheiro, a gente vai. Pulando de um pé só, né, imitando um gato, né? Ou então, vamos levar o brinquedo, essa é clássica. Vamos levar o brinquedo favorito para tomar banho, né? Não quero entrar no carro, não quero ir, ou então a viagem está muito longa, aquelas coisas todas. Vamos fazer o quê? Vamos contar uma história? Eu começo uma história, você tem que dar desfecho para essa história. Aí ele conta um pouco, você conta uma outra parte. A gente faz muito isso aqui no carro. Adivinha que louvor que eu estou cantando? E aí, ao invés da gente cantar, a gente faz né? E aí, mãe, não sei, mais um pouquinho. E aí, quando vê, já passou 10 minutos, você está naquela brincadeira, ou então continuar o louvor. Enfim, vou deixar aqui, depois vocês leem com calma, a gente, né, pode disponibilizar o que está escrito, mas é isso, tá, gente? A gente tem que mudar o nosso posicionamento. Eu sei, como eu já disse, a gente está cansado, mas isso é muito importante. Pode passar. E aí vem o quê? O treinamento cognitivo. O nosso manejo familiar. Você já está aí cheio de ideias, você já está colocando em prática, né? Você já está vendo que isso aqui está funcionando, isso aqui não está funcionando. E a gente vai fazer o quê? Vamos para o visual, vamos para a coisa mais concreta, porque essas crianças precisam visualizar. E aí tem aqui alguns exemplos clássicos. O quadro de rotina, que você pode fazer no relógio, né? Então, na hora,
específica, ele vai ver aquela imagem específica e ele sabe o que ele tem que fazer. O quadro de rotina, na parte da manhã, o que ele tem que fazer, também algumas pessoas adotam. O quadro do incentivo, carinha feliz porque fez, carinha triste porque não fez. Para mim, tá? Minha experiência, pessoal, quadro de rotina, esse aqui, faz isso na parte da manhã, para a Maria Luísa, que tem TDAH, não funcionou. O quadro do relógio, eu não coloco as figuras no relógio, mas o que funciona muito bem com ela é o despertador tocar. E ela sabe que naquele momento que o despertador tocou, ela tem que fazer uma determinada coisa. Então, você pode colocar uma imagem, o que eu fiz? Eu coloquei, no alarme, eu coloquei uma imagenzinha. Então, se ela tem que fazer dever de casa, o alarme dispara e tem o caderninho, aqueles emoticons, não tem? E esse incentivo aqui, eu particularmente não gosto, mas é uma questão pessoal. Isso costuma funcionar muito bem para esses cérebros, porque eles precisam de recompensa imediata. Essas crianças, elas precisam ter essa recompensa imediata. Isso nutre, né? Então, se ela vê que o quadro dela está muito bem, e aí ela vai continuando. Mas, para uma criança TOD, como ela tem essa rigidez, né? Às vezes o quadro começa a ficar com muita carinha triste, isso aí para ele não vai ser aquele incentivo, aquele gás, vou virar o jogo, não. Isso para ele pode ser um fator que irrita. Pode passar, pastor. Então, eu particularmente não uso esse, mas para algumas pessoas funciona. Eu uso esse aqui, ó, que é a recompensa de fichas. Na verdade, eu falo contagem de fichas. Isso foi uma estratégia que a terapeuta da Maria Luísa passou e funciona muito bem com a Maria Luísa, que é ficha. Ó, não sei se vai dar para vocês verem, fica aqui num potinho. E aí, durante a semana, a gente tem uma meta. Então, a Maria Luísa verbaliza o que ela quer. Eu queria, por exemplo, ela agora quer pintar o cabelo dela de lilás, né? Já pintou de rosa, já pintou de azul, e agora quer pintar o cabelo de lilás. Falei, bem, se você quer pintar o cabelo de lilás, isso é uma grande coisa, né? Isso é uma grande mudança. Então, você tem que, né, lutar para conseguir isso aí. Então, ao invés de a gente ficar com aquela verborreia, falando, porque você tem que fazer isso, não. Então, é o seguinte, Maria Luísa, tem fichas. E para você conseguir pintar o seu cabelo, você precisa arrecadar durante a semana 100 fichas. Tá? Bem, você pode... mãe, eu também queria comprar, por exemplo, semana passada, ela queria comprar a unha postiça que ela tinha visto lá. Mãe quer comprar a unha postiça é muito linda. Gente, custava, sei lá, R$5 a cartela. E aí eu falei, ok, se você conseguir 50 fichas, você consegue. Pô, Marcelo, sempre tem que ser alguma coisa de comprar? Não. A Maria Luísa, por exemplo, gosta muito de imprimir desenho e colorir os desenhos. E aí, se você conseguir 30 fichas, você ganha o seu desenho. E aí você, obviamente, vai colocar as coisas mais importantes, as coisas que são essenciais, é aquilo que você não tem como você abrir mão, como, por exemplo, tomar um remédio, como, por exemplo, cuidar da higiene pessoal, você vai colocar, se você toma todos os remédios no dia de hoje, no dia, só de tomar remédio, você já vai ganhar 10 fichas. E aí, sei lá, tu põe uma meta, igual a meta aqui, é 160 fichas essa semana, né? Se você experimentar novos alimentos, você ganha 5 fichas. Se você juntar o que você espalhou, que aqui em casa isso é um grande problema, porque ela é TDAH, né? Se você juntar o que você espalhou, você vai ganhar 15 fichas. Isso é uma coisa que é muito importante ela aprender, por conta dela, né? Dela ter essa modulação, e também para não sobrecarregar, né? Não me sobrecarregar. Esse esquema de ficha aqui em casa foi o que melhor funcionou, então eu recomendo. Né? Eu coloquei essa caixa aqui com os Fit Toys, acho que todo mundo conhece, né? Isso aqui é muito legal você ter, porque às vezes no momento você está vendo que a criança vai desregular, né? Dá um Fit Toy, ou você saiu, você vai no restaurante, né? No próprio culto da igreja, leva aqueles brinquedos que você sabe que na hora do sufoco é o que vai regular, que vai distrair, né? Que vai tirar você desse embate direto.
É sempre bom a gente ter. E aqui eu coloquei a imagem das ampulhetas, porque essa visualização do tempo é muito importante, principalmente dependendo da idade da criança, né? Uma criança de 5, 6 anos, é muito difícil essa questão temporal. Uma criança de 8, 9, mas que tem, por exemplo, um TDAH, um TEA, também é muito difícil essa associação do tempo, de imaginar. Então, essas ampulhetas a gente vende na Shopee, é baratinho. E você tem aqui 10, 15 minutos. Então, sei lá, tu foi num parquinho, né? Nesses parquinhos que paga e tudo isso aqui. Ó, você tem 10 minutos para você ficar aqui. Pronto. Você vai colocar a ampulheta ali e ele vai estar visualizando. Entendeu? Quanto tempo ele ainda tem. E aí rola o combinado. Ó, tem um combinado, filho. Então, o que você vai fazer quando acabar o tempo? Vamos vir embora, combinado, sem brigar? Beleza. E aí você pode ter o quê? Sempre a recompensa, né? Reforçar o comportamento correto, né? E não necessariamente com coisas materiais. Fazer uma programação que... Cara, ó, seu comportamento hoje foi 10. Na hora que você viu que o tempo passou ali, você veio. E, gente, quando eu digo que a criança veio, não quer dizer que necessariamente ele não vai dar uma reclamadinha, tá? Porque isso acontece. A gente, às vezes, está fazendo uma coisa muito legal, entendeu? E aí, por algum motivo, você tem que parar de fazer. Você também não fica chateado? Né? O que é importante a gente entender é que a gente não pode anular os sentimentos, as emoções das nossas crianças. Existem. Elas têm que saber lidar, né? Elas têm que saber prever. Então, essa previsibilidade é muito importante. O quadro, a visualização, ela está prevendo. Então, essa rigidez cognitiva, ela ali estampada, essa rotina, você já vai ter menos problema. Essa questão da ampulheta funciona muito bem. Para crianças maiores, você pode colocar o cronômetro do celular, né? Ou mostrar o próprio ponteiro do relógio. Então, essa visualização, né, da questão do tempo, esse reforço positivo de você dar ficha, você dar uma carinha feliz, isso é fundamental. Pode passar, pastor, para essas crianças, para o cérebro dessas crianças. Eles precisam dessa recompensa. Eu fiz esse desafio da programação, porque, por exemplo, vamos sair para comer fora, né? Um exemplo, tá, gente? Vou ali no restaurante comer uma pizza. E aquilo que eu falei, o maior pavor de pai Todd é sair com o filho que a gente tem aquela sensação de que vai dar ruim. E aí você faz o quê? Você já faz essa ficha, já senta antes, 5 minutinhos antes, e você já faz os combinados. Ó, a gente tem hoje o desafio da programação. Se você conseguir cumprir, você vai poder escolher a sobremesa. Ó, e aí assim, você prometeu, você vai ter que cumprir. Você pensa bem o que você vai falar. Se você falar assim, você vai poder escolher essa sobremesa, tá um frio e a criança pede sorvete, aí você também vai ter que cumprir com o que você estipulou. Então, pensa bem o que você vai falar. Ó, você vai poder escolher a sobremesa. Entrega para Deus, né? Ah, você vai poder escolher por qual caminho a gente vai passar. Estou dando um exemplo, tá, gente? A gente aqui mora na praia, né? Ah, você pode escolher se a gente vai passar pela orla ou não. Às vezes você mora numa cidade que tem uma praça muito bonita, tem um chafariz. Você vai poder escolher se a gente vai passar por lá ou não, sabe? Essas coisas assim, que para criança, não tem um ditado que fala qualquer coisa agrada a criança, é exatamente isso. E quando eu disse lá da criatividade, é sobre isso. Não necessariamente tem que dar uma coisa material. Mas, sabe, esse poder de escolha que ele vai ter, de escolher a sobremesa, de escolher por qual caminho, ou escolher a música que ele quer ouvir. Ou então, se você cumprir esse desafio, você vai ganhar mais 15 minutos jogando, porque eu sei que tem criança que gosta muito de jogar, né? Então, essas coisas assim que a gente vai, sem a criança perceber, ela está achando que ela está no domínio, isso para o Todd é muito bom, essa sensação para ele é muito boa, quando, na verdade, a palavra final é nossa. E aí tem o desafio de programação. Aí você vai escrever aí, né, o que ele vai ter que fazer. Se é uma criança que ainda não lê, não é alfabetizada, você pode colocar figurinhas, você pode fazer o desenho, né? E aí pronto, sei lá. Gente, mas também não vai falar assim, 10 metas, vai chegar no restaurante, vai ter que dar boa noite, vai ter que limpar a boca com o guardanapo, né? Vamos lembrar que é uma criança, acima de tudo. Então, obviamente que vai ter comportamento de criança. O que a gente não quer? A gente não quer ali um gatilho. Então, o que a gente vai combinar? Olha, você vai
aceitar se a gente disser que se a gente só vai poder comprar, sei lá, uma pizza, né? Quando a gente disser que está na hora da gente ir embora, esses combinados, né? Você respirar fundo se você ficou chateado com alguma coisa, esse tipo de combinado. Pode passar, pastor? E esse desafio aí, eu fiz um modelozinho no Canva, plastifica, papel contact, aquela canetinha que você escreve e depois apaga, você vai ter isso pro resto da vida. E eu tenho esse modelozinho no Canva, depois eu coloco lá no grupo. Aprendi a ser assim, gente, porque pastora e pastores são assim, né? Dão e-book, dão não sei o que, dão não sei o que. Ela falei, então também vou dar uns mimos. Eu sou dessas também. Vamos lá, ainda no treinamento cognitivo. Gente, a gente sabe que tem muito desse tipo de treinamento nas terapias, né? Jogos direcionados, intencionais. Mas isso não nos impede de fazer em casa. Sem contar que isso gera memória afetiva. Aqueles momentos que a gente separa e você começa a modular o cérebro dessa criança, em termos emocionais, em termos sociais, né? Então, tem aqui alguns exemplos de jogos que eu gosto muito. Esse aqui das decisões é muito legal. E esses jogos, eles têm uma coisa, assim, em comum. Tem que saber lidar com a escolha, com a frustração. E a gente sabe que isso é um problema, né, para essas crianças. Então, a gente vai modulando. Não, mas olha só. Olha que momento gostoso que a gente passou aqui. O jogo da vida, a gente tem, e a Maria Luísa se amarra, mas ela sempre quer ter a mesma família, com a mesma quantidade de filhos, ser rica, né? Não pode dar ruim o jogo da vida para ela. Tem que ser perfeito, tem que ser aquilo, mas não é assim, porque a vida da gente não é assim, né? E aí a gente joga, e aí começa, mas eu não quero, poxa vida, porque eu não casei, porque eu não tive filho. E tá tudo bem, Malu, é um jogo, é assim mesmo, mas olha só que legal, a gente tá todo mundo aqui, a gente já riu, a gente já se divertiu, olha o que aconteceu com a mamãe, eu perdi tudo, né? Nossa, olha o papai, comprou mais um carro, porque esse jogo é sobre isso, né? Sobre as coisas que acontecem na vida. Então, é muito legal ter esses tipos de jogos, esse Jenga, né? É de concentração, é aquele jogo que modula isso, sabe? Essa coisa do respirar fundo, de ter calma, de ter paciência, de ter concentração, porque senão desmorona tudo, né? E repito, desmoronou, deu ruim, vamos, gente, para modulação. Sabe por quê? Porque isso não pode ser uma coisa só na terapia, que às vezes é 2 vezes na semana, né? Isso tem que ser uma coisa em casa. E às vezes a gente falar não é a mesma coisa. Você vai dar exemplo, porque você não pode ser assim, porque a vida vai te ensinar. Ele vai entrar aqui, isso aqui. Se for TDAH, então, tá nem prestando atenção. Mas isso, do visual, do momento, são muitos benefícios. E tem esse joguinho aqui, que ele é uma caixinha de perguntas, que é o Consequências. É muito legal, porque não tem resposta. Sabe? Não é... Você vai ler e aí você vai sugerir. Fulano fez isso. Qual é a consequência? Mas isso vai ser bom ou vai ser ruim? É muito legal. Pode passar. E aí, vamos lá. Já vi que teve uma pergunta que subiu aqui. Ah, meu Deus, o que fazer na hora da crise? Gente, o objetivo é não ter crise. É para isso que a gente ora. É para isso que a gente vai fazer esse tanto de coisa que eu falei aí, ou pelo menos a gente vai tentar, né? Então, vamos tentar. Mas, como eu disse, não tem receita de bolo. Vai ter crise? Vai ter crise, né? Principalmente porque, é o que a gente falou, a gente sabe que é uma condição neurobiológica. E o que a gente tem que fazer? Como é que a gente tem que lidar com essa crise? Né? A gente tem que entender, primeiro, sobre o comportamento humano. Que isso, quando a gente entende o comportamento, né, do outro ser humano, a gente aprende a ter inteligência emocional, né? Todo comportamento, ele vai gerar ações que vão ser boas e vão ser ruins e vão ter as consequências. Geralmente, no TOD, o gatilho é o não, né? Ou o gatilho é a frustração, que eles não sabem lidar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que manter a calma. É difícil? É muito difícil. Mas a gente tem que lembrar que
supostamente, a inteligência emocional do adulto, né? A gente tem que ter. E a gente é o adulto da situação. Então, a gente tem que manter a calma. Porque se a gente gritar, a criança grita, você grita, daqui a pouco tá todo mundo gritando, né? Então, você tem que manter a calma. A criança precisa entender que, ainda que ela esteja te desafiando, você tá nessa postura. Gente, isso é muito difícil, tá? Muito difícil. Mas é aquilo que eu falei, a gente tem que encontrar estratégias, porque senão a nossa casa vai ser um caos e a gente não quer, né? Principalmente porque a gente tem como referência um lar cristão. É tudo que a gente não quer. Então, a gente tem que manter a calma. O que a gente vai fazer para manter a calma? Não sei. Às vezes, você, para manter a calma, você vai contar até 10 e a outra vai contar um louvor. E a outra vai sair do cômodo. Mas é importante que a gente mantenha a calma. Garanta que a criança esteja segura. Por quê? Aconteceu a crise. A gente tentou, foi, mas é um mau dia, né? E aconteceu a crise. Durante a crise, a gente tem que manter essa criança em segurança. Aqui, o que a gente faz? O quarto dela é o porto seguro. Não tem jeito. E aí, a gente deixa o mais seguro possível. Então, geralmente, é uma almofada que ela pega para ela socar, ou é uma almofada que ela pega para ela abraçar, né? E você está sempre ali por perto, para você dar esse amparo, até mesmo emocional também. Não adianta ficar falando muito, como eu falei, a verborreia não adianta nesse momento. Você tentar ensinar, ela tá vendo, eu te falei que é por isso, isso não adianta, né? Acho que o mais importante, se tiver que falar alguma coisa, são comandos diretos, né? Respira fundo, tenha calma, mamãe tá aqui, né? Tenta mudar o foco. Com a Maria Luísa, isso não funciona. Quando ela está na crise, eu já tentei, né, falar de um desenho, falar de olha que com ela não adianta. A Maria Luísa, ela precisa descarregar. Isso é dela. Tá? É ela na crise. Ela tem que descarregar, ela tem que chorar, ela tem que colocar tudo aquilo ali para fora. Mas pode ser que quando, né, tá ali e começou a ficar agressivo, você, nossa, olha aqui, pode ser que você consiga essa estratégia, né? Mudar o foco é sempre uma boa estratégia a se pensar. E você vai oferecer ajuda, né? Como eu disse, não vai ficar, meu Deus, por que você tá assim? Não, você precisa de alguma coisa? Às vezes não vai nem responder, mas tudo bem, mamãe tá aqui. Entendeu? Oferece a sua ajuda. A Maria Luísa, geralmente, no meio da crise, quando a gente percebe que o choro tá vindo, ela quer um abraço. E tá tudo bem, vamos abraçar. Pode passar. O que não fazer durante uma crise? Não grite. Gente, fala sério. Quando você tá com raiva, você gosta que alguém grite com você? Duvido. Eu duvido. Então, por que a gente grita? Eu sei que a gente tá tudo sobrecarregado, eu sei. Mas a gente tem que quebrar esse ciclo. A gente não pode gritar, e o pior é que a gente grita e fala assim, fala baixo, gritando. Não, então fica calmo, gritando. Não vai funcionar, não vai. Esse cérebro tá cheio de estresse nele ali. O cortisol tá lá em cima, não vai funcionar. Não bata, né? Porque nesse momento vai ser uma agressividade. Principalmente porque você sabe que o cérebro não está sob o comando, né? Ele está no transtorno. Então, não é uma opção, mesmo porque depois a gente se arrepende muito. Não dê atenção aos olhares externos. Isso é o mais difícil. Eu sei. É muito difícil, a gente já passou por situação da Maria Luísa bater na gente, assim, ou fazer alusão de que ia bater, e a gente ter que conter no play, no condomínio, dentro da piscina, né? O Fabiano já teve que entrar de roupa para tirar a Maria Luísa, e ela saiu de lá batendo nele porque ela não queria ser na piscina, né? Então, hoje, a gente tendo o olhar que a gente tem, hoje provavelmente a gente faria diferente, a gente deixaria ela na piscina até virar uma uva passa, né? E aí depois a gente ia conversar sobre. Mas foi no começo, a gente não sabia de nada,
E a gente fica com aquela sensação, não tem que me obedecer, ela precisa me obedecer, ela tem que saber que é autoridade. Mas no momento do transtorno ali, gente, da virada de chave, ela não vai ter esse raciocínio, né? Não ameace, né? Não é a hora. Se você não fizer isso, você vai ficar de castigo. Se você não fizer isso, você vai ver o que você gosta. Se não vai na casa do seu amigo, não é hora de você fazer isso. Mesmo porque, na grande maioria das vezes, a gente não consegue cumprir. Porque a gente sabe que foi aquele momento do boom, e aí depois você fala, cara, não tem lógica. E às vezes também você fala, você não vai ver o joguinho, mas às vezes você precisa desse momento dele no joguinho, que é o momento que tu tem para estruturar a tua casa, por exemplo, né? Então, fazer ameaça, quando você também tá, não é legal, não constranja, né? Com frasezinha, não acredito, vai começar com isso? Não, né? A gente tem que respeitar aquilo que eu falei, gente. Nós somos seres humanos, as crianças também, elas têm sentimento. Então, a gente precisa validar. E aquilo que eu falei, a verborreia, né? Você vir com a psicologia, né? Nesse momento também não vai funcionar. Você ficar dando uma de, sei lá, Freud, não vai adiantar, né? Então, a gente tem que fazer o que estava lá, manter a calma. Pode passar. E aí eu quero deixar uma dica aqui. Gente, já estou acabando, eu estou correndo, depois vocês leem tudo, porque eu sei que eles têm compromisso, a gente tem compromisso às 10 horas com a live de geração do Juan. Esse conteúdo da Mara Meulich, eu gosto muito, porque ela fala sobre emoções. E eu sei que a gente tem muito conteúdo que fala sobre emoção e tal, para as crianças infantis, mas ela tem a conduta das emoções à luz da Bíblia. Sabe? Ela usa versículos bíblicos, ela usa histórias bíblicas para modular as emoções. Então, ela fala sobre a raiva, ela fala sobre a tristeza, ela fala sobre medo. Vale muito a pena vocês acessarem o canal dela, se inscreverem. Ela deu um curso há um tempo atrás gratuito, tinha um material lá para você baixar, fazer um dado de emoções, muito legal, pode passar. E aí eu vou deixar dica de títulos de livro, que é muito importante a gente ler, a gente ter conhecimento, a gente saber como lidar. Esse livro é da Andréa Turra, ela também tem um Instagram, Mãe, TDAH e TOD. Esse livro é fantástico, ele entrega exatamente aquilo que ele fala, que é um olhar além do diagnóstico, é muito bom, muito interessante ver. O transtorno opositor desafiador, ele é um manual, né? Então, é um manual de conduta ali, para o TOD. Ele é bem interessante também. Esse livro aqui, Vamos Lidar com a Raiva, são atividades, e você faz junto com sua criança. E é bem legal porque a criança, ela coloca no papel o que ela está sentindo. É um livro extenso, não é muito bom para criança muito pequena, mas você pode adaptar. Pode passar. Criação Bíblia Compatível é da pastora Tati Josli. É um livro muito bom, que fala essa coisa, sabe? A maternidade à luz da Bíblia, o maternar da Bíblia. É um livro muito interessante de se ler. O Cérebro da Criança também é um livro que explica como é que o cérebro da criança funciona, o que cada parte do cérebro tem como função e como a gente pode atuar ali. E tem esse livro aqui também, esse particularmente eu não li, de Crianças Desafiadoras, mas tem o e-book dele, gratuito na internet, inclusive, e está na minha lista de leitura, pode passar. Era uma vez uma nuvenzinha, gente, é bem legal, é uma coleção de livros do Maurício de Souza, e esse em específico fala sobre a raiva. E ele tem uma estratégia muito legal, que é para a criança, na hora que ela está percebendo que a nuvem está sobre ela pensar em coisas boas. E aí tem os personagens ensinando como fazer isso. É muito legal. Os meus sentimentos também, eu não tenho, mas eu já li, né, o e-book de uma outra pessoa que me emprestou. E, assim, vale a pena ter, porque fala sobre os sentimentos, como lidar. E põe-se no meu lugar, é igual aquele que eu mostrei lá, o amarelinho. Ele é uma caixinha.
E aí você tira, e são situações que a criança tem que se colocar no lugar. E aí ela vai ter que pensar o que ela faz, né? Os livros, por exemplo, esse da nuvenzinha, eu achei nessas feiras de livros que costumam ter em shopping. R$ 10, bem acessível. Esses outros você consegue na Amazon. Usado, eu sei que às vezes, né, tá caro e tudo, mas você consegue. O da Andrea não, porque é um lançamento. E o da Gisele, que é o manual, também não, porque é um e-book e tudo. Mas os outros você consegue até às vezes no OLX, sabe? Usar, às vezes a pessoa já leu, já fez o objetivo dela, ou a criança cresceu, e aí você consegue. Pode passar? Gente, livro melhor do que esse, eu desconheço. É o nosso livro de conduta, de fé, de vida. Tudo, absolutamente tudo que a gente precisa está na Bíblia. Todas as outras estratégias são muito boas, todos os outros livros são muito bons. A gente ter conhecimento, né, do funcionamento, das emoções, é muito válido. Eu levanto mesmo essa bandeira. Mas a Bíblia é um livro de conduta para a gente, é um livro de conduta para os nossos filhos, e é um livro de promessa. Tudo que Deus espera de nós e tudo que Deus prometeu para nós está aqui. Pode passar. Então, você vai lá pegar o diagnóstico, igual dessa menina linda aí, que é a Maria Luísa, minha filha, e você vai lá, vai pegar o diagnóstico e você vai ver, meu Deus, vai ler a bula do remédio, vai ler, meu Deus, né? Só que, gente, os nossos filhos são exatamente o que a Bíblia diz que eles são. Os nossos filhos, eles são herança, os nossos filhos, eles são flechas, os nossos filhos são fruto. Não é um diagnóstico, não é um laudo, não é o que a gente vê com os nossos olhos humanos no momento de uma crise ou numa estereotipia ou num comportamento disruptivo que define quem são os nossos filhos, né? E eu lanço essa promessa sobre a minha vida todos os dias, né? E eu quero lançar essa palavra profética na vida de cada um aqui que está me assistindo, né? O seu filho, a sua filha, é o que a Bíblia diz que ele é. Indiferente do que o médico diz, indiferente do que a terapeuta diz, indiferente do que a receita do remédio diz. Ele é o que a Bíblia diz que ele é. Ele é amado de Deus. Ele é um sonho de Deus para sua vida, né? E se Deus nos deu, é porque tem um propósito. Então, a gente tem que fazer o melhor disso, né? A gente não pode se calar, ou se omitir, ou se esconder, sabe? Eu sei que ter um filho Todd, gente, é muito desafiante. A gente quer se esconder dos vizinhos, ir para lugar nenhum. Mas não é assim que a gente vai vencer. Não é. É com muita oração, e é com muita persistência, com sabedoria a Deus, para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente conversou aqui. Amém?